dele nos sustenta. Isso mostra que estamos como um com o Pai. Amém? Vamos começar a nossa reunião adorando ao Senhor com as nossas orações. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Aumenta, Senhor, a nossa consciência da tua presença. Tu és o ar que eu respiro. O Senhor mantém todas as coisas nessa terra no devido lugar. O dia, a noite, os luminares, as estações. Aumenta a consciência da tua presença, Senhor. De forma que, se olharmos para a direita, nós reconhecemos o Senhor. E se olharmos para a esquerda, nós reconhecemos o Senhor. E se olharmos para trás, nós reconhecemos a presença do Senhor. E ao olharmos para o nosso futuro, nós reconhecemos a presença do Senhor. Ah, querido, eu não sei aonde a sua mente está, onde você está fisicamente agora, você que nos assiste, mas a presença do Senhor já está aqui, ela já é perceptível. A palavra diz que o que precede o Senhor é bondade e fidelidade. Senhor, a tua bondade tem nos permitido viver, multiplicar, gerar empregos, criar filhos. É a tua bondade. Oh, Senhor. E nós ainda preocupados com o dia de amanhã. Oh. Mas eu posso orar nessa manhã e dizer: Senhor, não me deixe passar mais um dia sem amplificar a consciência da tua presença, não só na terra, mas aqui dentro do meu coração, aqui no território da minha mente, transbordando pelo Espírito que você me deu. Oh, Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo teu propósito. Nós te louvamos pelos teus sonhos. Nós te louvamos pela tua paternidade. Nós olhamos para ti e vemos bondade, amor, favor. Nós vemos misericórdia. Nós olhamos para ti e vemos um Deus que cessou a ira em Jesus. Nós olhamos para ti e vemos um Deus justo que ama as nações e que não as deixa perdidas em suas próprias decisões. Nós olhamos para ti, Senhor, e contemplamos a tua glória. E os anjos, Senhor, que cantam em todo tempo: Santo, 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 porque é impossível mudar de nota ou mudar de declaração diante do Senhor. Oh, Senhor, a tua santidade, ela tem nos constrangido, nos transformado e nos dado esperança. Enquanto nação, família, povo, o Senhor não nos deixa
O Senhor não vira as costas, o Senhor não nos abandona. Pelo contrário, o Senhor vem em nossa direção. O Senhor vem na direção do Brasil, trazendo a tua justiça para a cura dessa nação. O Senhor vem na direção da cultura, trazendo cura para nós. O Senhor vem na direção das 7 esferas desse país para nos curar. E que nesse momento você possa começar a orar como cidadão dessa nação. Comece a orar. Senhor, o teu trono é um trono de justiça e bondade. E nós oramos entronizando o teu trono sobre essa nação. Nós estamos aqui, Senhor, para não só clamar sobre isso, mas para sermos exemplo de justiça e bondade a partir da presença do Senhor em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pelas instâncias de governo. Quanto mais trevas, mais necessidade de luz. E nós oramos e declaramos que nós, como filhos da luz, não vamos desistir de abençoar a esfera de governo no país. Que o Senhor nos encontrará na brecha, orando e abençoando, para que as trevas se dissipem, para que toda mentira, engano, toda rebelião, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo isso seja exposto, e que a luz do dia, ao sol do meio-dia, a luz da tua justiça, brilhe nos lugares mais escondidos do governo brasileiro. Que o Senhor está preparando justos para ocuparem cargos, nós já sabemos. E nós declaramos sobre essas sementes que estão sendo germinadas no solo do temor e da graça do Senhor. Senhor, que essa geração que o Senhor está preparando possa ser realmente guardada, ousada, poderosamente eficaz, trazendo o reino ao Brasil, trazendo o reino de Deus, trazendo a luz que ofusca e dissipa todas as trevas, trazendo justiça para a nossa nação. Nós oramos crendo no que o Senhor tem falado sobre a educação brasileira. O Senhor tem trazido palavras dizendo que a educação brasileira será um modelo para outros países do mundo. Isso só é possível se eu e você estivermos na brecha, orando e ministrando aquilo que é verdadeiro, que sai da boca de Deus. Senhor, nós não nos envergonharemos e não nos envergonhamos de estar nesta nação, pelo contrário, nós oramos, Senhor, pela educação no Brasil, oramos por uma educação que forma caráter, moralidade, sensatez, que reflete o bem-estar, a justiça, que reflete virtudes. Nós oramos, Senhor, cura a educação brasileira. Mas isso ainda é muito aberto. Nós oramos, cura as pessoas que o Senhor escolheu para mudarem a educação brasileira. Senhor, nós oramos por essas pessoas estratégicas que o Senhor conhece. E se elas estão neste momento perdidas, sem saber o que fazer, ou se achando muito pequenas, nós oramos por elas agora, que a tua palavra vá de encontro, que sonhos venham, que ideias venham, que estratégias, que conexões se manifestem. Mas nós liberamos uma palavra sobre essas pessoas.
Basta uma semente. Basta uma semente. Basta uma semente nas mãos de Deus. E nós declaramos sobre essas pessoas: acordem, se levantem, proclamem como atalaias sobre os muros, declarem, porque o dia do Senhor, o dia da manifestação dos filhos de Deus chegou. Nós declaramos essa educação transformada de dentro para fora. Nós declaramos essa cultura transformada. Nós não vamos abaixar a nossa cabeça e dizer: sim, o Brasil é conhecido por XYZ que nos envergonha. Não, já não temos vergonha de sermos quem somos. E nós dizemos: Senhor, sara a nossa cultura. Limpa, Senhor, as raízes. Purifica, Senhor, os entendimentos. E que as mentes, Senhor, que estão tão distantes de Ti, possam ser encontradas diante de Ti. Pai, alcança essas mentes que estão incessantemente buscando sentido, que estão incessantemente buscando uma linha do tempo, algo que faça sentido. E essas pessoas estão criando cultura no Brasil. Senhor, nós declaramos sobre aqueles que produzem cultura no Brasil: encontrem ao Senhor. Declaramos encontros sobrenaturais. Nós não desistimos de orar por essas pessoas. Nós declaramos encontros sobrenaturais. O Senhor não tem limite de tempo e espaço. O Senhor se apresenta onde elas estiverem, e o Senhor as faz encontrar. Que o Senhor se apresente a ela no meio dos livros que sempre leram. Que o Senhor se apresente a elas no meio das reuniões que sempre fizeram. Que o Senhor se apresente poderosamente nas reuniões onde traçam os destinos dessa nação. E que haja um mover de arrependimento, de temor. Que haja um mover de encontro, de cura contigo. Ativa, Senhor, os teus Neemias. Ativa, Senhor, os teus Daniéis. Ore por essas pessoas que são assessores, conselheiros, secretários. Pessoas que estão se sentindo, são modeladores sociais. O Senhor os colocou estrategicamente ali. Mas essas pessoas estão se sentindo sem poder, sem influência. E o peso da oração do justo pode muito ser efeito. Ore. Nós oramos por esses assessores, secretários, pessoas que estão em volta do poder, que o Senhor estrategicamente colocou ali. E nós oramos: Senhor, ativa. Diz para essas pessoas: nós dizemos para vocês, em nome de Jesus, foi para esse tempo que vocês foram destacados. E nós declaramos: despertem, porque é para esse tempo que a sua voz foi ungida, é para esse tempo que a sua mente foi estrategicamente entretecida pelo Senhor. Nós declaramos sobre o Brasil política, educação e cultura sendo avivadas, curadas, em o nome de Jesus. Nós não vamos desistir deste país, porque ele foi nos dado como herança, e ele foi dado ao mundo como herança de avivamento, e nós não vamos desistir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, vem
trazido um peso de oração, peso no bom sentido, né, gente? Um peso de oração. Às vezes nós liberamos palavras que não são palavras de bênção, mas lembre-se, você pode liberar e deve liberar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre o seu bairro, a sua cidade, sua nação. Que não seja você, profeta do Altíssimo, que fale palavras de maldição sobre o Brasil. O Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade muito grande de declararmos aquilo que Ele quer que nós declaremos. Amém. Então eu quero nos convidar para adorarmos o Senhor como igreja nessa manhã, cultuarmos a presença poderosa dEle aqui nesse lugar. Eu sinto uma unção de cura muito forte aqui nesse lugar, nessa manhã. Nade no rio do Espírito, mergulhe nisso. Não há nada que você precise fazer por desempenho, por esforço. É só contemplá-lo, adorá-lo. Porque o Espírito vai te envolver e vai te curar. Amém? Nós temos aqui nosso cubo sobrenatural, que significa alinhamento da mente. E se você tem sofrido com desalinhamento da sua mente, pensamentos, emoções, comportamentos, só creia. Senhor, eu creio que você é aquele que me cura. Eu creio que você é aquele que alinha os meus pensamentos. Eu creio que você é aquele que muda o meu cérebro. Se o cérebro naturalmente é capaz de mudar, sobrenaturalmente, então, eu creio que você é aquele que libera a palavra e muda o meu cérebro. Nós oramos, abençoando e declarando emoções, pensamentos, vontades, memórias, decisões alinhadas à palavra, ao reino, ao céu, à vontade de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. A atmosfera já mudou. Declare nessa manhã. Teu Espírito está. Oh, nós vemos as evidências. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
Flua neste lugar, transforma teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. Flua neste lugar, transforma teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. Oh, amor de Deus, nos envolve nessa manhã. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e nos dá fé. Oh, nós te desejamos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e nos dá fé. Então vem sobre nós, Espírito Santo, nós te desejamos, Espírito Santo, que o teu reino venha, reino de Deus venha, vontade de Deus seja feita, vontade de Deus seja feita, aqui na terra como é no céu, aqui na terra como é feita no céu, na minha vida como é no céu, na minha casa como é no céu, na Vale como é no céu, no Esplanada como é no céu, em Belo Horizonte como é feito no céu, nessa nação como é feito no céu. Oh, reino de Deus vem, vontade de Deus seja feita. Ah, aleluia. Essa oração Jesus nos ensinou. O próprio Jesus nos ensinou a orar. O próprio Jesus nos ensinou a declarar, a pedir que o reino dele se manifestasse aqui na terra, que a vontade dele fosse feita aqui na terra, como é no céu. Cura no nosso corpo como é no céu, alegria nas nossas vidas como é no céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e nos dá terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e nos dá terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino
Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Aumenta esse desejo, teu reino vem, faz teu querer, inunda. Aumenta esse desejo, aumenta essa fome, aumenta essa sede, Espírito Santo. Nós desejamos o Senhor. Nós te desejamos. Nós desejamos o Senhor, Espírito Santo. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Jesus, 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 ah, Jesus, ah, Jesus, Jesus, Jesus. Nós alinhamos os nossos pensamentos aos teus, a nossa mente aos seus. Nós vamos orar aquilo que está no teu coração, ó Deus. Os nossos olhos verão o que o Senhor vê. Os nossos ouvidos estarão abertos ao que o Senhor disser. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Quando nós oramos, teu reino vem, tua vontade seja feita. Nós precisamos saber o caráter de Deus e entender qual é a vontade dele para as nossas vidas, para as nossas casas, para essa nação. E quando nós temos a consciência do reino dele, como é o reino dele, como seria se o reino dele fosse estabelecido aqui neste lugar. Quando nós temos essa consciência, essa mentalidade alinhada, as nossas orações mudam, nosso jeito de falar muda, aquilo que declaramos muda. Não vamos falar nada ao contrário do que é o reino. Ah, Jesus, 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 Jesus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Nós oramos para que o teu reino, Pai, se estabeleça aqui neste lugar. No nosso corpo, na nossa saúde. Deus, eu sinto de vocês declararem nessa manhã sobre o corpo de vocês saúde plena. Saúde plena. Saúde plena. Design original. Aquilo que o Senhor te fez, te criou para ser, com todos os seus órgãos funcionando perfeitamente em harmonia. Todos os nossos hormônios trabalhando a nosso favor. Eu oro para que nosso corpo se alinhe com a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é pela cura, é pela cura. Oh, Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Jesus, o que você tem sentido à medida que nós aumentamos a consciência do reino de Deus? O que você tem sentido no corpo que não está alinhado ao reino? Você vai falar nessa manhã, declarar cura. Eu oro pela minha mente, ó Deus. Oh Jesus, eu oro para que o Senhor aumente o hormônio da alegria. Ah, Jesus, Jesus. E pessoas que pensam, meu Deus, por que eu tenho ficado oscilando entre alegria e tristeza, mesma hora que eu estou feliz, eu estou triste. Eu oro por equilíbrio na mente. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Eu oro, Deus, pelos adolescentes aqui nessa igreja, pelo aprendizado, que eles estão com dificuldade de estudar, de aprender, de fixação. Eu oro pela memória de curto prazo. Eu oro, Senhor, por uma memória de Cristo na vida dele. Aquilo que eles aprenderem, eles vão guardar, vão executar com excelência. Eu oro, Deus, que as provas não causem ansiedade, que esse final de ano não cause ansiedade, nem temor, nem insônia, nem medo. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor enche o coração dessas crianças e adolescentes de paz e uma convicção de que eles são capazes de aprender, que eles têm a mente de Cristo, que eles têm uma memória abençoada. Eu oro pelo aprendizado deles em nome de Jesus. Todo impedimento, meu Pai, nós rejeitamos em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela facilidade de aprender coisas novas, coisas originais, coisas que o Senhor ainda não mostrou para ninguém, mas que eles verão, eles terão sonhos, eles verão produtos novos, Ah, meu Pai, uma geração de produtos novos, saindo da Fire, saindo dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela nossa capacidade de aprender, eu oro pela nossa capacidade de gravar coisas, eu oro pela capacidade de pegar coisas. Deus, aumenta a nossa consciência do Teu reino, Pai, daquilo que está no céu. Deus, o Senhor é o Pai de toda criatividade. O Senhor é o Pai de toda criatividade. O Senhor é o Pai de toda criatividade. Uma criatividade do reino aqui na Fire, Pai. Do maior até o menor. Do maior até o menor. Uma criatividade que só poderia vir dos céus para nós. Há uma transferência nessa manhã de uma criatividade do reino para nós. Oh, Senhor, Deus, novas posições sendo geradas aqui nessa manhã. Novas posições de influência, Pai. Eu oro para que o Senhor nos conecte a pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu quero orar por habilidade de vendas aqui nessa manhã. Uma habilidade sobrenatural. Não vai haver esforço, Senhor, para vendas. O Senhor trará pessoas para comprar. O Senhor trará pessoas para comprar. O Senhor trará pessoas para que venha, meu Deus, pedir os nossos serviços, Pai. Eu oro, Senhor, céus abertos. Eu oro por céus abertos na Fire. Em nome de Jesus, os nossos negócios. Em nome de Jesus. E uma criatividade, Senhor. Produtos novos, serviços novos, tão criativos, tão de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus.
Oh, Espírito Santo, queremos viver o teu reino aqui na prática, não só de palavras, não só nas orações bonitas, não só nas canções, mas na prática. Na prática, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O normal, o natural, é que os filhos vivam o sobrenatural. Todos os dias, todos os dias. O normal e o natural é que os filhos ouçam a tua voz. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Oh, Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita em nós, manifesta o teu reino aqui, manifesta o teu reino aqui. Aleluia. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Você fique atento, preste atenção, porque o Senhor trará ideias novas, o Senhor trará produtos novos. Você vai sonhar com coisas novas, você vai ver coisas novas, você vai ler e algo vai te chamar a atenção. O Senhor vai nos colocar num novo patamar de riqueza, de produtos novos, de posições novas, de lugares novos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Oh, Jesus, Jesus. Eu sinto o Senhor dizer que não tenha medo. Não. Ah, Jesus, é que às vezes o Senhor nos dá certas coisas e a gente fala, é muito grande. Mas o Senhor capacita, o Senhor vai nos levar para certos lugares que a gente nem imagina ainda, mas Ele vai nos mostrar. Ah, Jesus, 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 Jesus. Teu reino vem, Sua vontade seja feita. Teu reino vem, Tua vontade seja feita. Ah, Jesus, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Fale para Ele. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo é incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo é incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo é incomparável, não há
és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, nós te damos honra, Senhor. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Aleluia. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Oh, fale pra ele que você quer ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder, tua majestade é real.
vou em quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Nós queremos te ver, Jesus, Jesus. Queremos ir mais fundo, Deus. Queremos ir mais fundo, Senhor. Aumenta em nós essa fome, essa sede, para passarmos momentos com o Senhor, no secreto, na intimidade com o Pai. Ah, Jesus, ensina, Pai, a ter esses momentos com o Senhor. Que a gente tenha saudade desse momento, Deus. Que a gente tenha desejo pela Tua presença. Que a gente queira muito, muito, muito ouvir a Tua voz. Leva-nos mais fundo, ó Pai. Queremos sair do raso, Senhor. Queremos sair do raso, ó Deus. Queremos mergulhar em Tua presença. Mergulhar em Tua presença. Pede seus envelopes nessa manhã. Nós temos declarado essas palavras, temos visto um movimento dos céus, amém? Não declare essa palavra com expectativa. Com expectativa e com convicção daquilo que você tem declarado. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Você pode entregar seus dízimos, suas ofertas com alegria nessa manhã. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Podem se assentar. Hoje nós temos mais um testemunho aqui para poder compartilhar do Samuel. Bom dia, igreja, graça e paz. Aí de novo. Como eu tinha dito semana passada, tinham alguns faltando, né? E eu vou contar mais 3 aqui.
Só abrir aqui para eu lembrar bonitinho. Então, os outros 3 agora são bem interessantes aqui, algo que eu nem esperava, e o primeiro que eu vou contar é algo que eu só descobri quando eu voltei aqui para o Brasil, para casa. Durante o túnel de fogo, que é uma atividade profética, né? Onde fui numa conferência lá nos Estados Unidos, numa outra igreja, e durante uma atividade profética, onde as pessoas ficavam uma de frente para a outra, e pastores, pregadores iam passando, entregando bênçãos. Uma das bênçãos que foram entregues tanto para mim quanto para minha mãe, que estava lá junto comigo, era uma multiplicação, era a bênção da multiplicação, já dei spoiler. E aí, quando eu recebi isso, eu fiquei pensando, nossa, mas onde é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar a coisa para multiplicar? Nem sei. E aí, voltando para cá, meu pai, ele estava pintando o quarto dele lá, né? E eu, chegando em casa, ele falando assim, nossa, eu comprei pouca tinta, o cara que me vendeu a tinta falou que ia ser pouco, que não ia ser o suficiente, que eu ia ter que voltar. E quando eu fui passando a tinta, sobrou 1/4 de galão? Foi isso? Sobrou um pote de galão. Um negócio que ia faltar, sobrou. Parece uns peixinhos ali sobrando, né? A outra que eu quero contar aqui também é uma situação meio complicada que aconteceu lá, mas que, graças a Deus, deu tudo certo. Quando eu e minha mãe, né, estávamos em Nova York, a gente tinha um apartamentozinho lá no topo de Manhattan. E lá você não anda de carro ou ônibus ou qualquer coisa assim. Você tem que andar de metrô, senão você não anda lá. É impossível. E já lá, 9 horas da noite, em outro país, num bairro que a gente não conhecia, obviamente, né, nada, a gente pegou um metrô e a gente ia parar numa estação lá que era da rua 148. A rua que a gente ficava era na 123. Então era muita distância de lá. E muitas vezes eu estava lá vendo, até mesmo no aplicativo, e estava vendo que parava uma estação na rua 125. E aí eu falando com a minha mãe, eu acho que a gente tem que parar na 125, é mais perto, não sei o quê. Só que a gente não conhece nem nada, e fala, não, vamos seguir o Maps lá, que ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que fala. E eu não larguei a mão disso, falei, não, vamos parar na 125, vamos parar na 125. E minha mãe falou, não, vamos seguir. Falei, ok. A gente estava passeando lá até chegar ao metrô, e aí eu vi uma porta que estava escrito de todo tamanho assim, Rua 125. Falei, não, gente, isso aqui não pode ser natural, não, isso aqui pode ser de Deus. E aí eu continuei temando com a minha mãe. Falei, não, vamos parar nessa estação. E aí, no final das contas, a gente entrou no metrô, já ia para 148. Falei assim, não, mãe, usei a cartada suprema lá, Deus falou, vamos para 125. Ela falou, tá bom. Aí, parando nessa rua, na hora que a gente saiu da estação, ficava, acho que, 10 minutos andando. E aí, colocando no Maps, se a gente tivesse parado lá nessa 148, ia ser 1 hora andando. E já era 9 horas da noite. Imagina o problema que isso ia ser. Então, Deus mostrou pra gente a direção certa, né? E a última aqui é um testemunho que, na verdade, aconteceu aqui, só que eu não tinha percebido até ir para lá. A Júnia, em muitos louvores, sempre fala da fome do Espírito, né? Da fome de querer mais. E, às vezes, eu ficava aqui cantando também, né? E sentia uma fome absurda. E não fazia sentido, porque eu ia lá, comia 4 ovos em casa, comia queijo, comia pão, e continuava com fome, não estava normal isso não. E aí lá em Reading, que eu entendi que essa fome é a fome do Espírito.
que é esse negócio de querer mais, o tempo inteiro querer mais, de ter fome toda hora, que é algo que eu estou sentindo, né? É algo no meu corpo. Então, a partir desses 3 testemunhos, quero declarar aqui na vida de vocês a bênção da multiplicação, que por onde vocês vão, multipliquem todas as coisas que lhe farão bem. Quero declarar a fome do Espírito, para vocês sempre buscarem mais, para nunca ser o suficiente. E a bênção da sabedoria, de saber onde você tem que estar, onde você tem que ir. É isso. Aleluia. Aleluia. Queridos, bom dia, graça e paz para todos. Nós estamos agradecidos ao Senhor, porque nós cremos no Evangelho que faz para nós toda e qualquer diferença. Eu queria pegar esse gancho que o Samuel colocou para a gente, sobre essa realidade de seguirmos a voz do Senhor. Eu estudei essa semana um conteúdo muito interessante que falava sobre a IA nos dias atuais. E algo que Deus trouxe muito forte para mim é que, vira e mexe, nós sempre encontramos substitutos do Espírito Santo na nossa vida. E eu vejo que hoje nós corremos o mesmo perigo de substituí-lo por alguma coisa que é mais fácil, por algo que já vem pronto, por algo que a gente muitas vezes recebe e a gente às vezes nem questiona. Hoje o nosso tema é uma obediência que nos traz uma recompensa eterna. E eu queria começar pegando exatamente essa fala que ele trouxe para nós, sobre os desafios que nós vamos encontrar entre obedecer a Deus ou não. Semana passada a gente viu que muitas vezes o pecado começa com o eu quero, mas a santidade começa com o rendimento, aquilo que nós temos da parte de Deus. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso de número 17. 1 João 2, 17, que diz assim: este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para todo o sempre. Eu entendo, irmãos, que nós chegamos em um momento em que nós não podemos simplesmente descartar aquilo que Deus nos deu. Mas a gente entende que Jesus falando, olha, eu vos enviarei o Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a tudo aquilo que o Pai tem ensinado, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente precisa conhecer na nossa vida. Um texto que eu sempre cito para nós é o texto de Romanos 8,16, em que diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas hoje eu queria falar para nós sobre esse texto que diz aqui, quem faz o que agrada a Deus, na NVT, a outra versão diz, né, quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, ou vive para sempre, porque, irmãos, nós estamos em todo tempo sendo conduzidos, ou sendo induzidos a não confiar naquilo que Deus fala, e a tendência que eu vejo, que eu encontro muitas vezes, é cada vez mais nós confiarmos cada vez menos, nós confiarmos no Espírito de Deus e cada vez mais confiarmos nas muletas que vêm para a gente poder caminhar. Por isso que eu falei que eu queria pegar o último exemplo de Samuel. Samuel teve um direcionamento do Espírito Santo de Deus, mas hoje nós temos aplicativos que nos conduzem. E muitas vezes nós entregamos a condução da nossa vida a terceiros que não é o Espírito Santo de Deus. Ou como uma inteligência artificial, que é o aplicativo que a gente tem, que diz, siga aqui, faça isso, vire à direita, vire à esquerda. E para nós, irmãos, isso é muito mais cômodo. Mas deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz
que a salvação é algo que precisa ser desenvolvido. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos trabalhar com ela, precisamos aprender a ouvir de Deus, mesmo que a gente tenha algo confiável como um aplicativo, e muitas vezes nós precisaremos fazer a diferenciação, se nós vamos obedecer e seguir aquilo que Deus está nos mostrando, a direção de Deus que vem do alto para a nossa vida, ou se nós vamos deixar terceiros nos guiarem. Irmãos, é claro que um GPS no nosso telefone, para nos guiar um caminho que a gente não sabe, isso tudo é muito bom, mas nada disso pode apagar a voz de Deus na nossa vida. O texto diz que quem obedece ao Senhor, esse vive para sempre, porque as coisas que são passageiras, elas vão passar mesmo. Tudo aquilo que o homem deseja, isso vai ficar pelo mundo, mas tudo aquilo que a gente faz pela vontade e pelo propósito de Deus, isso permanece. Os reinos deste mundo, eles vão passar. A glória humana que a gente pode conseguir, status nas redes sociais, coisas essas que nós somos o tempo inteiro encorajados a fazer, um dinheiro fácil que vem, faça vídeo, viralize, consiga isso, aquilo outro, etc. e tal. A gente precisa entender que todas essas coisas vão passar, mas algo que permanece para sempre é aquele que faz aquilo que Deus estabelece, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que traz bênção e aquilo que traz referencial, aquilo que traz diferença, que a gente pode realmente viver e experimentar da parte de Deus. Portanto, irmãos, hoje para nós é dia de realmente batalha, é dia de conquista, é dia de tomada de decisão. Se nós vamos deixar com que outros nos conduzam, porque isso é muito mais fácil, ou se nós estaremos esperando a palavra de Deus que faz toda a diferença. Irmãos, nós não podemos silenciar o Espírito de Deus na nossa vida. O nosso grande desafio hoje é esse, é realmente buscar e estarmos em Deus. E buscando e estando no Senhor, nós teremos então um bom termo, chegaremos e alcançaremos o propósito do Senhor. Mas hoje, irmãos, novamente o mundo caminha para substituir o Espírito de Deus na nossa vida. Quando vamos tomar uma decisão, o que precisamos fazer? Parar e ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos estar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, ministra o meu coração, fala comigo, qual é o caminho que eu devo tomar? Irmãos, quantas vezes Deus já nos deu livramento, Deus já nos tirou da rota que nós estávamos. Quantas vezes nós fomos parados porque ali na frente havia um perigo e Deus intercedeu por nós e Deus nos fez parar. E hoje a gente sabe que muitas vezes um pneu que furou, alguma coisa que deu errado, o carro que parou, isso é algo que vem intervir em nosso favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas hoje nós temos esse grande desafio. A quem é que nós escolhemos obedecer? Não vamos seguir essa direção porque o aplicativo vem, etc. e tal. Quando eu estava estudando, eu vi muita coisa, eu achei interessante. Existe um homem que fala muito sobre isso, respeitado no mundo inteiro. Ele chamava a IA de alienígena, porque esses alienígenas que vêm aí, eles têm muito mais capacidade de conhecimento, mas eles não têm algo que é fundamental para nós: discernimento, sabedoria e ouvir a voz de Deus acima de tudo isso. Por isso que eu falei que eu queria pegar o testemunho de Samuel. O aplicativo dizia: vá para cá, mas ele ficou com uma impressão forte que Deus estava colocando no seu coração. Assim também é na nossa vida. O mundo vive pelo agora, mas o reino de Deus vive com os olhos na eternidade. Enquanto o mundo corre atrás daquilo que brilha, nós, filhos de Deus, devemos entender que nós estamos firmados naquilo que permanece para sempre. O próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão.
Essa terra que nós estamos habitando nela hoje foi maculada pelo pecado. A Bíblia diz que nós teremos novos céus e nova terra. Deus vai precisar restaurar para a gente. E essa é a esperança que nós temos, de não negociar com aquilo que é rápido, com aquilo que é prazeroso, efêmero, passageiro, mas nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que permanece, naquilo que vive para toda a eternidade. E deixa eu te dizer uma coisa, obedecer pode não parecer muito mais vantajoso agora. Nós vimos durante esse mês que Jesus falou, quem ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim não é digno de mim. E entrou uma palavrinha aí, aborrecer. Às vezes nós precisamos aborrecer aquilo que a nossa vontade está desejando, e aborrecer é exatamente isso, é não fazer aquilo que a nossa carne deseja, quanto confronta um princípio daquilo que Deus estabeleceu. Já aprendemos também que quando Deus diz não faça, não é porque Deus é carrasco, colocou em nós uma vontade e essa vontade não é para ser cumprida. Nós aprendemos que Deus nos ama tanto e já provou isso, e quando Deus diz não é para o nosso cuidado. Mas muitas vezes nós gostamos de testar limites, nós gostamos de transpor barreiras, e muitas vezes nós saímos machucados e feridos. Sabe, o obediente vive com o coração firmado numa promessa, e a promessa é esse: quem faz aquilo que Deus agrada, esse vive para todo o sempre. E a gente precisa aprender agora e caminhar naquilo que Deus tem trazido para nós. Irmãos, nossos dias são dias que nós nunca antes vivemos. Estamos escrevendo nesses dias uma história, e o que nós estamos escrevendo aqui vai realmente definir nosso estilo de vida. Obedecer é treinar a alma para viver com aquilo que Deus tem para nós por todo sempre. Nós estamos ensaiando aqui para vivermos a plenitude disso na glória, um lugar onde o choro não existe, onde o pecado não existe. Viveremos e contemplaremos para sempre aquilo que Deus tem para todos nós, e aqui é o campo de provas. Nos céus com Jesus nós teremos a colheita dessa obediência, entendendo que nós escolhemos o eterno, ao invés daquilo que é rápido e daquilo que é passageiro. A gente não pode desfrutar o céu se a gente não aprender aqui em submissão e amor a Deus, entendendo que tudo aquilo que Deus estabeleceu é para nós o seu melhor. Quantos desafios nós temos e vivemos assim. Por isso que a gente precisa entender o preceito da vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia ainda em 1 João, agora capítulo 2, verso de número 17, é o que repete ali, peraí. Samuel, clica na aba do lado aí, põe a NVI para mim, fazendo favor. Vamos ver se muda o texto aí. O meu está um pouquinho diferente aqui. NVI, deixa eu ver se está igual a mim aqui. O mundo, este mundo passa e com ele tudo que as pessoas... Não, você está voltando na NVT, mas está jóia, sem problema. Outra versão diz que o mundo e a sua cobiça passam. O que eu queria dizer é que a gente vive e corre muitas vezes atrás dessas coisas que os nossos olhos veem. E a Bíblia diz que sempre haverá algo que vai chamar a nossa atenção melhor do que os nossos olhos um dia já viram. Sempre haverá alguém mais bonito, sempre haverá alguma coisa melhor. Mas o que o texto está dizendo para a gente é que essas coisas, elas são passageiras, elas são rápidas. Por isso, a pergunta para nós é: em que é que nós estamos investindo? Naquilo que é rápido ou nós estamos investindo naquilo que é eterno? Essa outra versão diz: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É outra versão da NVI. Por isso, o que a gente fica diante da nossa caminhada com o Senhor é como nós estamos escolhendo. Irmãos, hoje, muitas vezes não precisamos orar, porque às vezes a oração já chega no nosso telefone, já oraram por nós, já leram a Bíblia por nós, já fizeram um monte de coisa por nós, mas nós não podemos nos dar por satisfeitos por isso. Chegou o momento
momento, e a nossa oração é: Senhor, nós temos fome e sede da tua presença. Por isso que sexta-feira agora nós temos a reunião dos jovens e os adolescentes 19h30, e eles estão aprendendo exatamente isso, como ouvir a Deus, como saber aquilo que Deus tem para mim. Eles ficam lá, enquanto nós estamos aqui, nós estamos orando como igreja, e a palavra que o Senhor Deus é: Senhor, alimenta a fome no nosso coração, porque nós precisamos ter desejo do Senhor. Irmãos, vem muita coisa forte para nos tirar de uma presença e de uma conexão forte com Deus, para não obedecermos isso. Por isso, precisamos ficar atentos com tanta coisa que tenta chamar a nossa atenção. Hoje, produz-se mais entretenimento do que o homem natural pode, de fato, poder ver e perceber essas coisas. Para quê? Para que a gente fique com os olhos fixos naquela telematurgia que aparece na televisão, com aquele série que a gente gosta muito, com aquilo que nos chama, e muitas vezes nós não dedicamos tempo para viver com aquilo que Deus tem para nós. Sempre haverá uma nova série, sempre haverá um novo filme, sempre vai haver algo mais chamativo. Isso que é feito para cativar a nossa atenção, para que a gente se desligue, se desconecte de Deus. Por isso que o texto diz: o que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo sempre. Cada sim que você diz a Deus é um tijolo que você constrói na sua eternidade, que você vai passar com o Senhor. Cada vez que você aborrece a sua própria carne, você está dizendo sim para o Senhor e não para essas coisas passageiras. Agora, quando eu digo isso, irmãos, não estou dizendo jogue fora a televisão, desligue a internet, não. O que a gente precisa entender é como a gente vai viver, mas entendendo que essas coisas muitas vezes vêm como um grande desafio para nós substituirmos a Deus. Por isso o Senhor está nos preparando. Quando a gente vem para cá, abre mão do conforto do nosso lar, vem à igreja, ora, sabe, adora o Senhor junto, entrega a Ele o nosso culto, entrega a Ele o nosso louvor, entrega a Ele a nossa adoração, meditamos na sua palavra. Essa é a hora que Deus fala com o nosso coração, que a gente conserta rumos de toda a nossa caminhada, é fundamental. Eu queria trazer para nós aqui um personagem que viveu muito isso. Seu nome era Moisés. Moisés poderia ter vivido como filho da filha de Faraó, utilizando todos os prazeres que o palácio poderia lhe dar. Ele podia desfrutar dos criados, ele talvez fosse um sucessor até do próprio Faraó, poderia chegar ao comando de todo o Egito, mas diante de pompas, vivendo com tudo aquilo que os olhos naturais poderiam ver. Mas o texto diz, mas a escolha de Moisés é algo que nos leva a pensar. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, verso de número 26. Hebreus capítulo 11, verso de número 26. O texto diz assim: por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma recompensa. O que a gente vê na vida de Moisés é exatamente isso. Ele preferiu o deserto, preferiu estar com os seus, em um momento onde ele não tinha as providências que ele tinha no Egito. Para eles beberem água, eles precisavam orar a Deus, e Deus mandava água da rocha. Para comerem pão, precisaram orar, e Deus fez pão cair do céu. A grande questão é se você quer viver pela provisão daquilo que Deus tem, ou você quer fazer igual todo mundo faz, para receber a sua provisão, vivendo em berço esplêndido. Irmãos, não podemos substituir a oração, e muito menos Deus na nossa vida, pelas facilidades tecnológicas que nós estamos vivendo hoje, que nos é apresentada. O texto diz muito claro: por causa de Cristo. Irmãos, esse texto deve ser o texto que norteia a nossa vida. Esse texto deve ser o texto que vai nos ajudar a caminhar, a aproveitar e desfrutar o Senhor na nossa vida. Então diz aqui: por causa de Cristo, ele considerou a desonra.
e ele considerou uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, porque ele via algo eterno. As posições em que nós somos colocados nessa terra são passageiras, mas o nome escrito no livro da vida ninguém pode apagar. Essa é a nossa eternidade. Fixarmos os olhos naquilo que não muda, naquilo que não perece, naquilo que ninguém pode roubar. E o texto diz exatamente isso sobre Moisés. Ele abriu mão de tudo aquilo, ele viu além do imediatismo, ele viu aquilo que era invisível, a glória eterna que Deus tem preparado para todos nós. E você, meu irmão e minha irmã, nós temos olhado para onde? Aonde os seus olhos estão fixados? Você tem olhado para aquilo que passa ou para a glória que permanece? Em todo tempo nós somos confrontados com isso, porque uma vida com Deus é para ser vivida diária, é para ser vivida em todos os momentos. Irmãos, Deus nunca se retirou de nós. Somos nós que viramos as costas para Ele e buscamos fazer aquilo que nós queremos. Quantos trocaram a glória eterna por algo passageiro, pelo nome, por uma fama, por um status, por algo que se conquista, sabe? A obediência é o idioma que se fala na eternidade, quando nós nos submetemos a Deus. Quem fala essa linguagem de obediência na terra entenderá perfeitamente quando nós chegamos nos céus. Por isso, quando o mundo disser, você está perdendo tempo servindo a Deus, lembre-se, o que é perdido aqui nessa terra é multiplicado nos céus. E isso é o nosso tesouro que é acumulado diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor e as suas obras os acompanham. A questão é um investimento no que é que eu vou fazer. Naquilo que os meus olhos veem, que o meu coração deseja, ou naquilo que eu entendo que é eterno? A recompensa de quem se submete a Deus, ela não é terrena, ela é eterna. E a gente precisa entender sobre essa realidade. Deus não está à procura de religiosos, mas de pessoas que estejam diante dele para ouvir aquilo que está no seu coração e receber da parte dele aquilo que nós temos. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso de número 8. Tiago, capítulo 4, verso de número 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O texto é muito claro, aproximem-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. É claro que o que a gente está usando aqui é sobre uma linguagem, porque nós entendemos que Deus hoje, Ele habita dentro de nós, e não tem como Deus estar mais perto do que já habitando no nosso espírito. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser moradas de Deus. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que mesmo Ele habitando em mim, pode ser que eu esteja longe, que eu esteja procurando outras coisas, que eu não esteja sintonizado com aquilo que o Espírito de Deus traz para a minha vida, que eu esteja deixando outras pessoas decidirem por mim. Irmãos, é muito mais fácil eu correr para alguém e perguntar para ele o que é que eu devo fazer. É muito fácil alguém dar um palpite, dar uma opinião, do que eu parar e ter uma convicção diante de Deus. A grande questão é que a opinião dos homens muda, mas aquilo que Deus faz jamais muda. Aquilo que Deus faz permanece. Aquilo que Deus faz continua. Aquilo que Deus faz é eterno. Deus não te diz de manhã, faça isso no meio do almoço. Ele muda de ideia e à tarde ele te dá uma direção completamente contrária. Mas são as convicções que nós temos no nosso coração que nos mantêm. Por isso que Jesus falou que aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha é semelhante
semelhante a alguém que ouve as suas palavras e as pratica. O que Jesus está querendo dizer é que quando nós temos uma convicção, pode bater a chuva, pode vir os ventos, pode soprar tudo sobre aquela casa, mas se você tem uma convicção, ninguém te é tirado disso. Por isso que obediência é exatamente isso, é termos uma convicção clara e certa, é estarmos firmados naquilo que Deus tem para a nossa vida, é vivermos a plenitude sem jamais vacilarmos. Porque se a gente mudar conforme o vento, conforme a onda, conforme a maré, conforme o clima, diz a Bíblia que nós seremos instáveis e não receberemos nada da parte do Senhor. Então, o que o Senhor quer firmar conosco hoje é uma palavra certeira no nosso coração, uma convicção que ninguém jamais pode nos tirar. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos, eles desejaram. A Bíblia fala que a palavra que eles falaram é anelaram. Eles queriam pregar sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, e eles foram impedidos. Sabe por quê? Porque um anjo nunca foi salvo. Um anjo não teve a experiência que eu e você temos. Por isso que ninguém pode questionar a nossa salvação, porque a nossa salvação é uma convicção. Só eu sei quem eu sou uma nova criação. Sabe, as coisas velhas passaram, Deus fez tudo novo, Deus nos colocou em um novo caminho, em um novo rumo, Deus colocou sobre nós algo que não nos pode ser tirado. Os anjos falariam de uma teoria, algo que eles viram, eles testemunharam, mas eles não experimentaram. Por isso que nós temos hoje essa capacidade de falar para as pessoas a diferença de Jesus vivendo e habitando no nosso coração. É uma experiência que nós passamos, ninguém pode questionar essa realidade. Por isso, quando o texto diz, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês, é exatamente isso, dedique a sua vida. Irmão, sexta-feira, como eu disse para vocês, nós temos uma oração. Senhor, nós estaremos orando até que a gente não queira outra coisa não ser o Senhor. O Senhor precisa ser o tudo na nossa vida, o Senhor precisa acender a chama, o Senhor precisa resgatar esse desejo no nosso coração, porque nós corremos atrás de tantas coisas, e não é errado, irmãos. Você ter um bom trabalho, você ter a sua empresa, você ter seu emprego, você buscar por um cargo melhor, você estudar, você crescer em conhecimento, tudo isso faz parte e ajuda a nossa vida, mas nada disso pode ser maior do que o desejo de Deus na nossa vida. Por isso fica aqui para nós essa oração. Senhor, nós estaremos aqui orando até que o Senhor seja o maior alvo da nossa vida, até que a gente queira nada mais, nada menos do que o Senhor, e o Senhor se manifestando. Irmãos, e nós temos orado, e nós temos profetizado, temos buscado o céu sobre a nossa terra, palavras de Deus, para que a gente possa realmente ver e contemplar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor tem nos dado experiências aqui, porque a gente não quer contar testemunho de terceiro. Nós ouvimos, nós ficamos sabendo, aconteceu lá. Deus nos tem dado experiências reais e verdadeiras aqui. Temos visto o Senhor curando, temos visto o Senhor operando, temos visto milagres financeiros. Essa declaração que a gente faz aqui, cada semana, vem um irmão e dá testemunho, aconteceu isso comigo, tive acordos favoráveis, chegou para mim dinheiro de onde eu não achava que viria, e a gente está testemunhando e vendo, irmãos, é isso. O Evangelho é algo para ser vivido, para que cada um de nós tenha experimentado verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso a gente precisa entender que a obediência não é um peso, obediência é uma ponte. Todas as vezes que nós obedecemos, nós estamos construindo pontes. Pontes é aquilo que liga um lugar ao outro. Ponte é aquilo que faz e conecta caminhos que não são, talvez, possíveis de se passar andando. A ponte, então, faz esse ligamento. Então, obediência é essa ponte. Todas as vezes que você obedece, escolhe dizer não à sua carne, não ao seu desejo, não aquilo que muitas vezes vai confrontar você com o que Deus quer, é exatamente isso. A obediência constrói um caminho que nos leva constantemente à presença do Senhor. E eu queria trazer para a gente um outro exemplo. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, verso de número 24.
nós vamos ver sobre um homem chamado Enoque. Nós temos pouca coisa sobre ele. O texto diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia levado. Sabe o que chama a atenção na vida de Enoque? Enoque não construiu absolutamente nenhum templo, não construiu um altar. A Bíblia não fala que ele era um homem que sacrificava. Não, ele não fez isso. Quantos milagres Enoque fez? Enoque também não fez nenhum milagre. A Bíblia não relata que Enoque fez algum milagre. Mas o que a Bíblia diz que Enoque fez? Acompanhe comigo o texto. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. Irmãos, esse é o princípio do sobrenatural na nossa vida. Você quer ver o poder de Deus se manifestando de uma forma frequente, real e plena na sua vida? Ande com Deus, porque essa é a maior prova que a gente tem. Às vezes a gente quer fazer milagre, quer construir alguma coisa relevante, tudo. Irmãos, pode buscar milagres em Deus, pode buscar a construção de coisas poderosas na sua vida. Isso não tem problema algum, desde que nós andemos com Deus. Irmãos, uma frase simples, sobrenatural, algo que aconteceu. Esse homem andou com Deus, e a sua intimidade era tão grande que diz o texto aqui, que Deus o levou. Deus o buscou da terra, não foi mais encontrado, porque é uma coisa simples, Enoque andou com Deus. Às vezes nós corremos atrás de grandes revelações, queremos grandes coisas disruptivas, sobrenaturais, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E foi mais do que o suficiente. Sabe o que Deus nos convida hoje? Andar com Ele. São escolhas. Irmãos, muitas vezes nós precisamos desligar o nosso GPS, fechar a nossa agenda, parar um pouquinho com os nossos compromissos e falar com o Senhor: Senhor, qual é a aventura que nós vamos fazer hoje? Sair desse automático e buscarmos realmente aquilo que Deus tem para nós. Nessa sexta-feira, nós estávamos conversando a respeito disso, e a gente viu, olha, não tem uma pessoa sequer igual a outra nesse mundo. Nós muitas vezes somos colocados para nos parecer com as pessoas, nós criamos um protótipo e dizemos: olha, eu preciso agir dessa maneira, falar assim, caminhar assim, estudar assim, tirar essa nota, dirigir desse jeito. A gente tem essa tendência de buscar uma multiplicação de algo que na nossa mente é aquilo que é real, pleno e que não pode ser mudado, mas Deus trabalha na sua multiforme sabedoria. Então, se nós somos criação de Deus, e embora possa ser gêmeo com outra pessoa, nós não temos as mesmas digitais, a íris do olho é diferente, sobretudo personalidade, ninguém é igual a ninguém. Por quê? Porque Deus, a gente até brinca, né? Deus fez você e logo depois Ele quebrou a forma. Então não é para você se conformar com um padrão que a gente estipula, mas é para ser aquilo que Deus quer que você seja. Deixe a glória e a bênção de Deus fluir na sua vida. Deixe o Espírito Santo agora fazer aquilo que Ele precisa, porque o que a gente vai entender que é fundamental para a nossa vida é andar com Deus. Se você quer experiências sobrenaturais, ande com Deus, ouça sua voz, deixa Ele te chamar, deixa Ele falar o seu coração, deixa Ele te ministrar. Então é como eu te falei, muitas vezes nós precisamos abrir mão da segurança de um GPS para ouvirmos a voz de Deus e desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Enoque andou com Deus, pronto, não fez mais nada. Então há um tipo de obediência que encurta a distância entre a terra e o céu. É a obediência de andar com Deus. Porque existem pessoas que andam tanto com Deus que um dia Ele diz: vem, já estamos mais perto da minha casa do que para a sua. Ou seja, a gente está mais do lado de Deus do que mais para o nosso lado. Quem anda em obediência não apenas ele serve a Deus, ele vive com Deus. A presença de Deus não é fruto de uma emoção, mas de uma constância.
E aí, então, o que a gente precisa entender? Você quer sentir mais o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Obedeça. Você quer ouvir mais a voz de Deus? Obedeça. Você quer ver o céu se manifestar na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres, na sua casa? Obedeça a Deus, escolha isso. A obediência abre portas espirituais que a gente precisa, de fato, desfrutar e viver com aquilo que o Senhor tem para nós. E o resultado disso é uma paz e uma glória eterna. Obedecer, às vezes, vai nos levar a aborrecer a nossa carne, mas a recompensa vai ser a cura, vai ser o resultado, compensa. Interessante que quando a gente vê, Paulo, já no final da sua vida, velho, preso, ele podia reclamar muitas coisas, mas interessante que ele escreve uma frase aos Filipenses. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E a pergunta que a gente faz é como que alguém pode se alegrar? Porque a alegria de quem obedece não depende do lugar, mas depende da certeza. A gente diz: eu vou obedecer, eu vou me alegrar quando? Paulo sabia disso tudo, ele diz: olha, vamos nos regozijar ao Senhor, porque ele tinha uma convicção. Abra comigo sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O verso 8, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, olha a convicção que Paulo tinha, velho, preso lá em Roma, como ele estava. Ele diz o seguinte: para mim está reservada a coroa da justiça, mas ele está dizendo que não é só para ele, mas para todos nós que também cremos no Senhor e desfrutamos da sua vida. A coroa não era simplesmente uma ilustração, um símbolo, a coroa era uma promessa. Paulo sabia que tudo aquilo que ele tinha passado, a sua obediência ao Senhor, mesmo quando ele queria ir para um lugar e foi para outro, tudo isso Paulo sabia que ele estava tendo a recompensa. O mundo paga com aplausos, mas a recompensa de Deus vem na eternidade. Por isso a gente precisa entender esse princípio daquilo que Paulo fala. Eu vou agora pegar, adquirir a coroa da justiça que me foi preparada. Sabe, quando tudo isso acabar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor que está aqui em Mateus. Abra aí Mateus capítulo 25. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Irmãos, são essas as palavras que a gente precisa ouvir. Vinde, benditos de meu Pai, para a herança que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Desde que tudo começou, o Pai já havia preparado. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos nessa caminhada. O que se requer de nós, como Paulo fala, é que nós sejamos encontrados fiéis, obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E essa é a herança. Tudo aquilo que é construído pela força humana vai desmoronar, mas tudo aquilo que é edificado sobre obediência permanece. E deixa eu te dizer uma coisa, nessa jornada nós podemos perder amigos, podemos perder oportunidades e podemos perder até posições, mas nunca vamos perder quando nós escolhemos obedecer ao Senhor. Porque obediência é o único investimento que o inimigo não pode roubar. Vamos ver 2 Coríntios 4:18, acompanhe comigo, 2 Coríntios 4:18. O texto diz assim para a gente. 2 Coríntios 4:18. Assim
fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Em todo tempo, nós vamos ser tentados a colocar os olhos naquilo que é transitório, porque o prazer é imediato. Mas deixa eu te falar, nós não fomos chamados para viver olhando para aquilo que é passageiro, mas nós fomos chamados para contemplar aquilo que é eterno. E a obediência é a ponte que nos leva para esse lugar. A obediência não vive para agradar o mundo, mas a gente vive para ouvir a frase que o Senhor um dia vai nos falar. Bem-vindo, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra para as bodas do Cordeiro, que vocês são dignos de participarem comigo. Por isso, o Espírito Santo nos chama hoje para que a gente possa olhar para o trono, para aquilo que é eterno, e a gente precisa de ser a geração que obedece não por conveniência, mas por convicção. Porque a conveniência nos faz mudar de ideia em todo tempo. Para eu ser conveniente em determinado sentido, eu preciso usar uma roupa, falar de determinado jeito. Em um outro lugar, eu preciso me vestir de um outro jeito, me portar de um outro jeito. Mas quando a gente obedece por convicção, aí a gente não vai trabalhar por conveniência, a gente vai trabalhar por aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí a gente vai entrar, no domingo que vem, no mês de novembro. E a palavra que o Senhor nos deu para o mês de novembro foi a palavra transformação. E a transformação só acontece quando um coração obediente aceita, acata e vive aquilo que Deus tem para nós. Se você está querendo viver uma transformação na sua vida, bem-vindo. O mês de novembro será para nós um mês icônico que nós passaremos, viveremos e desfrutaremos aquilo que Deus tem para nós. E essas coisas vão acontecer quando um coração obediente, ele faz aquilo que precisa. Uma lagarta, para se transformar em borboleta, ela precisa passar por uma metamorfose. Ela nasceu arrastando a sua vida inteira, mas chega um momento em que ela precisa parar, construir um casulo para si, para que uma transformação aconteça. Senão, não acontece. Não sei se você sabia, mas não nasce borboleta, né? Não existe isso. Tanto que eu me lembro que a coisa que mais me chamou a atenção foi uma experiência que eu tive. Na minha casa tinha um pé de maracujá e eu achava muito interessante, porque uma borboleta pousava, colocava um monte de ovos ali e nascia um monte de lagartas. Eu ficava olhando aqui e falei, que coisa interessante, né? Não nasce borboleta, o filho, o que uma borboleta gera é uma lagarta, mas essa lagarta, ela se continuar se alimentando, crescendo e virar um casulo, ali ela passará por uma transformação. Ela precisa obedecer à lei da natureza que foi colocado para ela. A gente não pode ser crente que quer voar como uma borboleta se a gente não obedecer o processo que Deus estabeleceu na nossa vida, que é um processo de obediência para uma transformação. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus não causa dores e nem traz tormentos. É a bênção de Deus para a nossa vida. E nós estamos em franco processo de transformação. Sextas-feiras, as palavras que Deus nos tem dado é exatamente isso. Nós estamos mudando de fase. Estávamos dormindo, acordamos. Estávamos escondidos em uma caverna, saímos para fora. Chegou o momento de nós vivermos o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Se você crê e permanecer fiel, não olhando para aquilo que é natural e passageiro. Então, queria terminar com esse texto de Paulo. Nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. E ele diz algo muito interessante: aquilo que nós vemos é passageiro, aquilo que nós vemos vai um dia passar, mas aquilo que nós não vemos é eterno.
Por isso, a minha oração é: Senhor, abre os nossos olhos para que a gente consiga contemplar a eternidade que o Senhor tem para nós e não as coisas passageiras desse mundo. Por isso, como eu te disse, às vezes é necessário desligarmos o GPS do nosso carro, fecharmos os olhos naturais para começarmos a enxergar o sobrenatural de Deus. Porque Deus tem uma vontade e um plano específico para cada um de nós. E eu não quero outra coisa a não ser viver tudo aquilo que Deus fez para mim. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós passamos por um mês e nós colocamos algo que confronta o nosso ser, que confronta a nossa própria vida, que somos nós mesmos. Muitas vezes nós vivemos esse dilema: o que eu preciso fazer, qual caminho tomar, como eu faço a melhor escolha? E às vezes a gente fica impaciente com isso, como se Deus não estivesse falando conosco, mas é exatamente o contrário. Deus sempre está aqui para nos dirigir, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho que nós devemos tomar. O que a gente precisa é andar com Ele. Irmãos, guarde sobre a vida de Enoque. Não construiu templo, não fez milagre, não foi uma pessoa que no nosso julgamento seria um grande homem de Deus, mas esse cara fez uma coisa: ele andou com Deus. É aquilo que a gente falou, ele estava tão mais perto de Deus do que da terra, porque Deus falou: não, Enoque, vem para cá, fica aqui comigo, porque já não faz mais sentido. Irmãos, nós estamos orando por isso, palavras que Deus nos tem dado, sabe? Temos orado e profetizado sobre a vida da Ignição. Ignição são os nossos jovens e adolescentes que têm vindo para cá, que têm se reunido, que têm buscado aplicar a palavra na sua vida. Nós entendemos que o futuro está nas mãos dele. Estamos profetizando isso. Eles assumirão o comando dos postos chaves da nossa nação. Eles estarão representando a gente e chegando lá com essa graça de Deus sobre eles. Por isso, nós estamos colocando sobre os nossos ombros e os impulsionando. Mas enquanto a gente está aqui, nós entendemos que Deus tem algo grande, poderoso para realizar na nossa vida. O que nós queremos é viver esse sobrenatural. Você ainda tem muita coisa para realizar diante do Senhor, para fazer aquilo que é a vontade dele. E nós queremos abençoar a sua vida para que você entenda essa realidade e que você possa escolher todos os dias da sua vida andar com Deus, fazer a sua vontade, buscar o querer do Senhor, viver e desfrutar do seu grande amor, da sua graça bendita, do seu amor que tem tanto falado ao nosso coração. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos tem conduzido, nós temos podido experimentar do teu favor, da tua bênção, nós temos podido entender aquilo que o Senhor requer de nós. Pai, nós estamos chamando à existência toda a palavra que um dia foi ministrada ao nosso coração, para que ela se cumpra. Senhor, nós queremos nos alinhar com a tua vontade. Precisamos aprender a dizer não para a nossa vontade, a aborrecer a nossa carne, porque nós queremos amar ao Senhor mais do que todas as coisas na nossa vida. Nós queremos dizer sim, Pai, te desejamos, te buscamos. Sim, Senhor, nós te queremos. Sim, Senhor, nós precisamos tanto do mover, do favor, da bênção, da tua glória. Nós não queremos ficar passando por momentos difíceis, de escolhas erradas, de perdas, de prejuízo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos nos conectar ao teu Espírito Santo, queremos obedecer a tua vontade, queremos receber instrução que vem do alto, para que as nossas escolhas sejam pautadas no Senhor, no teu caráter, no teu plano, no teu propósito para a nossa vida. Queremos viver plenitude em todo o tempo, graça sobre graça, verdade que venha sobre nós,
Por isso eu quero orar para que o Senhor nos fortaleça, a cada membro dessa igreja, que cada um tenha essa convicção, esse entendimento de escolherem a melhor parte, e a melhor parte sempre é o Senhor. Por isso, Pai, aumenta a fome e o desejo no nosso coração, porque nós estamos aqui, Pai, em oração, nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos orando até que todos nós não queiramos mais nada em primeiro lugar do que o Senhor. O Senhor é mais importante, o Senhor é desejado. Senhor, queremos ser como Enoque, que andou com o Senhor todos os dias, em todos os momentos. Senhor, queremos nos livrar das muletas que vêm para nos auxiliar, das direções autoimpostas, das determinações. Nós queremos ouvir do Senhor e não queremos te servir, ó Deus, por simplesmente desejo e conveniência. Queremos te servir porque nós temos a convicção de que só o Senhor pode fazer aquilo que nós precisamos. Por isso, Pai, como foi profetizado aqui, que haja uma multiplicação sobre as nossas vidas, de tudo aquilo que colocarmos diante do Senhor. Nós ministramos a direção que vem do alto, Pai, para o louvor da glória do Senhor. Nós ministramos, ó Deus, uma vida de paz, de tranquilidade, que nada venha nos incomodar, mas que a eternidade que o Senhor plantou no nosso coração seja o alvo da nossa vida, que busquemos aquilo que não se pode ver, mas busquemos, sobretudo, o teu querer, o teu favor e a tua vontade. Por isso, Pai, nós queremos orar agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe, tenha uma excelente semana. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos celebrando a ceia do Senhor, buscando a sua face, a sua graça, a sua glória e desfrutando do amor dele. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida e Ele vai realizar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz.